Começando então a nossa gravação do nosso estudo do capítulo 16 do livro Contextualizando Kardec e do impulso inicial ao Big Bang. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós colocamos o vídeo, gente, e aí você vai falar para nós o que está desatualizado nele, pode ser? Antes de mais nada, vejamos exatamente o que diz a teoria do Big Bang. As primeiras partículas de matéria foram prótons e nêutrons, que juntos formam um núcleo atômico. Cerca de 1/10 de milésimo de segundo após o Big Bang acontecer, eles surgiram. Essa explosão, que na visão da ciência é uma grande liberação de energia, criou o espaço-tempo. Isso, é claro, há bilhões de anos. Até esse ponto havia uma mistura de partículas subatômicas que se moviam em todos os sentidos com velocidades próximas à da luz. Mas as primeiras partículas pesadas, que como eu citei eram os prótons e nêutrons, associaram-se para formarem os núcleos de átomos leves como lítio, hélio e hidrogênio. Em sua expansão, o universo também se resfriou, passando da cor violeta à amarela, depois laranja e vermelha. Mais ou menos 1 milhão de anos depois, a matéria e a radiação luminosa se separaram e o universo tornou-se transparente por causa da união dos elétrons aos núcleos atômicos, o que permitiu que a luz pudesse circular livremente. Depois de cerca de 1 bilhão de anos, os elementos químicos se uniram e deram origem às galáxias. Você também ficou um pouco confuso? Bom, isso é completamente normal. De forma mais resumida, o Big Bang teve um início em um único átomo, infinitamente denso e muito quente, que concentrou muita energia, explodiu e deu origem ao universo. A partir da explosão desse núcleo de altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de expansão, resfriamento e formação de matéria. Com isso, formaram-se as galáxias, as estrelas e os planetas. Apesar de haver um consenso na comunidade científica de que a origem do universo é explicada pela teoria do Big Bang, muitos estudiosos e cientistas contestam a teoria, que é tema de muitos debates ao redor do mundo. Mas o fato é que muitas outras teorias, como a da relatividade do físico Albert Einstein, apoiam a teoria do Big Bang, pois demonstram que o universo não é estático e está sempre em constante expansão. Sendo assim, constata-se que as galáxias estão se afastando umas das outras, e no passado elas podem ter estado mais próximas que hoje, ou até mesmo em um único ponto. Mas antes dessa explosão acontecer, o que tinha antes desse único ponto? Se você achou difícil de entender o que foi o Big Bang, espere até tentar entender o que acontecia antes da explosão. O físico e pesquisador britânico Stephen Hawking, que morreu em 2018, tentou formular uma explicação plausível que foi apresentada em um programa de televisão nos Estados Unidos. Na ocasião, o astrofísico norte-americano Neil Tyson perguntou a Hawking o que havia antes do Big Bang. Qual foi a resposta? Para Hawking, o que existia antes da explosão era basicamente nada. Mas isso não quer dizer que não havia matéria. Quando Hawking diz que não havia nada, ele se refere ao fato de que nada do que poderia existir antes do começo do universo tem a ver com o que veio depois. De forma mais clara, o que existia antes não pode ser compreendido por nós, ao menos em teoria. Hawking também acha que nenhuma lei da física se aplica até a ocorrência do Big Bang, e que o universo evoluiu de maneira completamente independente ao que havia antes. Como exemplo, vamos imaginar que você está perto do Polo Norte. Se você caminhar para o norte, chegará até o Polo. Porém, depois que você chegou ao local, não poderá mais seguir para o norte. Da mesma forma que não havia nada ao norte do Polo Norte, não havia nada antes do Big Bang. Em suma, Hawking afirmou que os eventos que ocorreram antes do Big Bang não têm consequências que possam ser observadas. Portanto,
não são definidos porque não há como medir o que aconteceu. Tudo bem que Hawking era um cientista extremamente confiável e competente, mas isso não quer dizer que tudo o que ele falava era verdade. Sobre essa teoria do que existia antes do Big Bang, essa é apenas a opinião de Hawking, pois até hoje não existe uma teoria comprovada sobre o que acontecia antes da explosão. E provavelmente a humanidade ainda irá demorar muito tempo para descobrir. Porém, existem outras teorias que oferecem explicações plausíveis. No final da década de 1960, o físico Edward Tryon sugeriu a teoria da flutuação quântica de vácuo, que diz que o nosso universo é composto de uma série de forças que se anulam e a energia resultante disso é zero. Se o universo é um zero absoluto, não precisa de nada para originá-lo, entendeu? Sendo assim, antes do Big Bang, não existia tempo, espaço ou matéria. No entanto, por acidente, uma flutuação no vácuo originou o nosso universo. Essa teoria assume a existência de um vácuo. Em outras palavras, um espaço vazio que pode não ser nada para você, mas que para um físico nunca é verdadeiramente vazio. Em 1995 surgiu a teoria M, proposta por adeptos da teoria das supercordas e por professores da Universidade de Princeton. Nesse caso, existiam outros universos paralelos ao nosso, e o Big Bang teria sido fruto do choque de dois deles, já que a energia da colisão teria criado a matéria e a energia em nosso universo. Essa teoria também sugere que a colisão que gerou o nosso universo foi apenas uma de uma série de colisões que aconteceram e que ainda vão acontecer. Então, em certo momento, que ninguém sabe quando, haverá mais uma colisão entre universos. Existem outras duas teorias, essas são mais recentes. A primeira surgiu em 2007 e fala sobre a gravidade quântica em loop. Nessa ocasião, existia um universo antes do nosso, que foi encolhendo, até se tornar um minúsculo ponto e explodir, o que deu origem ao universo que conhecemos hoje. Essa teoria prevê um futuro nada legal para nós. Assim como o universo que deu origem ao atual, o nosso também irá crescer até certo tamanho e, em algum momento, ele começará a encolher até repetir o mesmo processo. Ele se tornará um único ponto, explodirá e começará o mesmo processo mais uma vez. Já em 2008, cientistas sugeriram a teoria da flecha do tempo, que diz que o nosso universo teria pulado para dentro de um outro universo, feito de um vácuo gigante. Os estudiosos que apoiam essa teoria também tentam explicar por que o tempo só anda para frente, já que foi ordenado assim desde o começo. Fora do nosso universo, as leis da física em relação ao tempo poderiam ser aplicadas de outra maneira. Claro que todas essas ideias são um pouco confusas para nós, até porque é preciso se aprofundar no tema para entender exatamente o que os cientistas querem dizer. Diante de todos esses pensamentos, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo, mesmo não sendo cientista, que ninguém sabe de fato o que havia antes do Big Bang. Como eu disse, há teorias, isso é nítido, mas nenhuma delas foi comprovada. Outra coisa que eu posso afirmar é que todos os lugares e pessoas estavam ocupando um único lugar no momento do Big Bang. Provavelmente existia um limbo que está fora do alcance da ciência e da imaginação humana. Talvez a gente nunca descubra como era este limbo. Ou talvez a resposta esteja bem embaixo do nosso nariz. Nós só não enxergamos ainda. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Combinado? Em silêncio. Bom, não vou enumerar tudo que eu encontro de errado nesse vídeo, mas por que hoje o Big Bang não é aceito, não é pelos astrofísicos, como uma teoria que explique o início do universo, tá? Ela é uma teoria
que explica o comportamento do universo hoje, ou nos últimos bilhões de anos, mas não explica o início do universo. As descobertas do James Webb mostram que existem galáxias já bem formadas num período muito próximo dos 13 bilhões e 700 milhões de anos, que é a estimativa do universo. Então, não, pela teoria, não seria possível, nessa distância, nessa posição do tempo, né, tão próximo do princípio do universo, não seria possível encontrar galáxias prontas. Então, a teoria mais recente que está sendo divulgada é que o universo é maior do que é, porque você tem galáxias grandes, próximo dos 13 bilhões de anos, né? Então, provavelmente, o universo é maior do que a gente imagina, e também mais velho. E que, provavelmente, o sistema de criação dele não está como perceptível ainda, mas que o processo de afastamento é bem explicado pela teoria do Big Bang. Agora, uma coisa que ele fala errado ali, que a teoria do Big Bang confirma a questão de Einstein. Ao contrário, ela é aceita porque ela não nega Einstein. Então, porque Einstein é muito interessante, que Einstein descobriu tudo que ele descobriu, as teorias que ele elaborou, mas da imaginação. Ele não tinha nada que pudesse comprovar aquilo que ele estava propondo. E mesmo as equações matemáticas que resultaram da teoria de Einstein, elas foram corrigidas e acertadas, ajustadas por matemáticos e astrofísicos posteriores. Einstein conseguiu montar uma teoria de como o mundo funciona, e a ideia dele partia de algumas incoerências que a teoria newtoniana apresentava, principalmente o movimento de Netuno em volta do Sol, que não correspondia à teoria de Newton. E aí ele imaginou todo esse mundo espaço-tempo, né? Tanto que os astrofísicos, hoje em dia, eles não falam mais em tempo, eles falam espaço-tempo, que as duas coisas estão emaranhadas de tal modo que não é possível a existência de um sem o outro. Então, o tempo, puramente, ele é uma questão newtoniana. Então, para cálculos newtonianos, o tempo é válido. Para cálculos astrofísicos modernos, o tempo não existe. Então, são coisas que a teoria está avançando tanto nos últimos anos, principalmente com os dados do James Webb, que não tem ainda uma teoria formada que possa explicar o que pode ter ocorrido no possível início do universo. Agora, uma coisa é certa, como o próprio Livro dos Espíritos coloca, né? Jesus diz que ainda trabalha, e o Pai também trabalha o tempo todo, está tendo criado coisas o tempo todo. Então, as coisas estão em criação, o universo está em criação, ele não foi criado num determinado ponto, ele está em criação, e ele tem um sistema de organização que localmente ele é muito entrópico, né, muito bem organizado, porém, no conjunto maior, ele é um caos. Ele tem um caos organizado, vamos dizer assim. Então, isso ainda é teoria muito nova, coisa que não está batido martelo, mas uma coisa é certa, o Big Bang não é explicação para o início do universo. Isso, hoje em dia, não tem astrofísico que assuma isso. Bom, o título do capítulo, né, é do impulso inicial ao Big Bang. Então, por quê, né? Porque justamente essa questão do impulso inicial, que é outra coisa que nós vamos tentar entender aqui, porque desse título, né? É justamente o que Kardec está trabalhando lá na Gênese, e o Elias vai trazer isso no capítulo aqui para nós.
E por que nós colocamos? Eu coloquei esse vídeo porque, às vezes, nem essa noção do Big Bang, às vezes, a gente tem direito, né? E nem dessas outras teorias, né, que tem a respeito do universo. E, para falar a verdade para vocês, né, quando eu imagino o universo, Iracilda, eu mal dou conta de chegar a entender a Via Láctea. Agora, imagina o universo. Assim, para mim já é muita coisa, para mim já, né? Eu nem entendo por que nós estamos num grão de areia vagando pela Via Láctea aí, eu nem isso eu entendo. Agora imagina quando a gente vai pensar no universo que está em expansão, né? Que, pelo menos isso aí, acho que o Alfonso concorda, né? Está tudo em expansão, tem um caos aí, que ele falou, né? Há um caos que é organizado, né? Organizado e não se tem ainda noção, não se chegou ainda a entender de onde vem isso, né? Mas a coisa está fluindo, está acontecendo aí, nós estamos aí vagando. Eu acho tudo isso muito fantástico, eu não sei vocês, mas eu fico louquinha com essas coisas na cabeça. Bom, então vamos lá, vamos começar, né? Vamos entrar aqui no nosso texto, porque esse é o texto que o Elias trouxe para nós. E nós vamos, assim, né? Tentar, com a ajuda aí de todo mundo que está aqui antenado, né? Começar a conversar sobre isso, né? Então, por que o Elias trouxe isso? Acho que já está bem, assim, já está bem claro, talvez, né? Porque era uma visão lá da época de Kardec, que Kardec tentou, gente, aquele capítulo 6 da Gênesis, ele é assim, eu fico imaginando, né, o quanto que foi assim, deve ter sido considerado assim uma novidade, né, para aquela época, diante do que tinha e diante do que se estava acostumado, né, a entender e a perceber sobre o universo. Então, eu acho que é interessante, porque eu acho que foi uma tentativa de fazer esse avanço aí, né? Bom, vamos lá. Quem quer começar a ler para nós, para a gente poder ir destrinchando com a ajuda dos universitários esse texto? Werneck, você tem como ler? Do impulso inicial ao Big Bang. O sentimento dos homens de ciência ao longo do século XIX era de euforia. Eles estavam descobrindo os segredos da vida e do mundo. Era como se todas as perguntas até então represadas estivessem sendo respondidas. E Kardec participa desse entusiasmo. No ponto a que chegou no século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? Não, de certo. Mas não há contestar que destruiu, sem remissão, todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias, cuja solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Seriam mesmo apenas questões de minúcias? Era impossível prever naquela época a complexidade das questões que a própria ciência levantaria a partir de então, e o quanto as futuras descobertas mudariam as bases de tudo que estava sendo tão laboriosamente construído. As décadas seguintes veriam surgir teorias tão impactantes que toda essa certeza cairia por terra, como a teoria da relatividade geral, a hipótese do Big Bang e a física quântica. Kardec não tinha como prever que conceitos sobre os quais já se haviam formado conclusões tão consistentes, como espaço, tempo, matéria, haveriam de ser inteiramente refundidos em menos de um século, que emergeria um novo significado para a palavra energia, que matéria e energia passariam a ser faces diferentes de uma mesma moeda, que o tempo passaria a ser uma variável, levantando a possibilidade de uma viagem no espaço-tempo, inclusive em direção ao passado, ou que surgiriam construções teóricas como os enigmáticos buracos negros, passagem entre diferentes referenciais de espaço-tempo, apelidados de buracos de minhoca, que a própria gravidade passaria a ser compreendida como uma deformação ou consequência de uma curvatura do espaço-tempo.
Para aí, Werneck. Agora nós vamos ouvir os universitários de novo. Vamos lá. Bom, essa parte aqui, gente, eu fico pensando assim, né? Quando a gente, Kardec mesmo fala para a gente se a ciência acompanha, se o espiritismo estiver acompanhando a ciência, que a gente deixe, né? Se a ciência avançar, a gente deixa aquilo que até então nós estamos vendo lá, né, na doutrina espírita, e acompanhemos a ciência. E aí eu fico me perguntando se nas nossas casas espíritas, quando é que realmente nós trazemos essas questões atualizadas, assim, nos estudos, nos debates, né, no, nos cursos, né, que nós promovemos nas nossas casas espíritas. Eu queria perguntar só para eu poder entender mesmo, por questão assim de a gente fazer um levantamento aqui entre nós que estamos aqui. Nas nossas casas espíritas, a gente conversa sobre essas questões. Por exemplo, quando se estuda a Gênesis, ou quando se estuda algumas questões lá do Livro dos Espíritos referente à questão da criação, nós vemos falar e essas explicações mais atualizadas que está sendo trazida aqui, ou não? Como que é para vocês? Fala, Rita. Respondendo aí a esse questionamento que você levantou, eu, antes de ser espírita freelancer, quando eu ainda frequentava a casa espírita. Ah, tem outro, ó, gente, espírita freelancer. Tem espírita, não é? Espírita, hoje a gente estava falando aqui, espírita laico, tem espírita freelancer, tem espírita... Tem o freelancer, eu sou ateu. freelancer, entendeu? Não frequento casa espírita nenhuma. Então, antes de ser espírita, quando eu frequentava a casa espírita, na casa espírita que eu frequentei, bastante tempo, né, muitos anos, eu me lembro que eu cheguei até a estudar a Gênese, né? E não se falava, eles estudavam a Gênese, isso me incomodava muito, porque eles estudavam a Gênese focados naquela língua, aquela mesma linguagem que era usada no século XIX lá, que Kardec trouxe. Ninguém se preocupava em trazer isso para a nossa época atual. Então, eles mantinham aquela mesma, tudo que Kardec trouxe daquele jeitinho ali, naquela formatação, não se preocupando em trazer para a nossa realidade hoje, né? E aí, o que acontecia? Isso gerava, para mim, uma série de dúvidas, e eu sempre perguntava. É uma coisa muito interessante, por isso é que eu nunca consegui, porque eu pergunto a gente, mas esse negócio de Big Bang, ainda estão pensando que o que se pensa? O que o espírita pensa? O espírita tem uma posição sobre isso? Acha que foi o Big Bang que deu origem ao universo? Ninguém nunca me respondia esse questionamento, né? Por isso que eu nunca, como a Bebete falou, né? Eu nunca entendi esse negócio de Big Bang e nunca entendi. O que eu conseguia saber que eu perguntava assim, mas também tem aquela passagem de João 5,17 que fala, né? Eu trabalho, meu pai trabalha também. Eu falei, mas que meu pai trabalha também? Que negócio que é esse? Como é que Deus trabalha também? E as pessoas, e aquilo me geravam, lendo esse capítulo, eu consegui perceber isso, consegui, quando o Elias traz essa formação de outras galáxias, outras coisas, e eu falei, gente, então é isso que essa passagem queria dizer, com Deus trabalhar também. Realmente, a criação não para, ela é contínua, quer dizer, eu tive que aprender por mim mesma isso, né? E não existe nada fechado em relação a uma teoria efetiva, tudo é teoria. Cada hora o nego está inventando alguma coisa para dizer que o universo iniciou daquele jeito. Mas eu ainda penso que isso não, bom, pelo menos aqui na minha região, jamais vai ser estudado isso em casa espírita, de jeito nenhum. É interessante o que você está falando, porque eu lembro, assim, na nossa casa, né? Na nossa casa que a gente já tem, assim, um debate, assim, mais tranquilo em relação a muitas questões,
mas há muita resistência de quando se estuda, por exemplo, o livro dos Espíritos, em relação a algumas questões, principalmente a pessoa que sempre gosta de estar à frente coordenando esses estudos, as informações que ele traz ainda são muito limitadas ao contexto, à situação que está ali no livro, uma coisinha ou outra que às vezes ele tenta explicar ali, mas muito, como eu diria, muito limitadamente a explicação, muito limitada ao texto, né? E realmente, eu perguntei isso porque na minha casa ainda temos essa dificuldade, né? De avançar nessas discussões. É como se não pudesse avançar nessas discussões, porque aí você estaria fugindo do que está ali nas obras de Kardec. E é muito interessante esse contrassenso aí para mim, né? Bom, então nós paramos aqui embaixo, deixa eu colocar lá de novo. Ah, eu queria que o Alfonso fala para nós um pouquinho disso aqui, ó. Dessa questão aqui, né? Dizem que eles vão trazer novamente o Interestelar, né? O filme vai ser lançado novamente. Quem não assistiu, é interessante assistir, porque ele traz algumas questões ali interessantes. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho desse negócio aqui, ó. Porque ele está falando aqui, né? Que hoje já temos conceitos que são, né? Que tem outras questões trazidas, como a questão da energia, a questão da matéria e energia que passaria a ser diferente de uma mesma moeda, que o tempo passaria a ser uma variável, levantando a possibilidade de uma viagem no espaço-tempo, inclusive, que é o que você falou na questão que não se usa mais tempo, né? É uma questão diferenciada aí, que é interessante. Os enigmáticos buracos negros, né? Passagem de diferentes referenciais, como é o caso dos buracos de minhoca, essas coisas todas. Você quer falar alguma coisa sobre isso aí? A gente pode passar para frente. Hoje em dia, algumas teorias, né, colocam como os formadores do universo são 5 elementos: a matéria, energia, espaço, tempo e informação. Se a gente pensar que matéria e energia podem ser a mesma coisa, né? São os dois lados da mesma moeda, uma é transformada em outra o tempo todo. Espaço-tempo, a teoria de Einstein coloca como sendo uma unidade. Informação, o que é? Pensamento, conhecimento. Então, espírito, espaço-tempo e matéria e energia. Na época de Kardec, não se tinha essa ideia de que matéria e energia se intercambiavam. Então, falava-se em espírito e matéria. Hoje se colocou um terceiro elemento aí, que é o espaço-tempo, que influencia também na formação do universo. Para o que se conhecia na época, era um conhecimento novo, era um conhecimento consistente. Hoje talvez não seja, mas também não foge muito daquilo. O fato de dizer que a informação é um dos elementos formadores, a gente está levando para o pensamento. E o pensamento é atributo do espírito. Então, o espírito passa a ser o atuante nessa questão. O resto ainda é tudo teoria. Certo? Você falou, isso aí espanta e, ao mesmo tempo, admira, né? Por isso que nós temos astrônomos, astrofísicos, geofísicos e outras coisas, porque se isso aí não cativasse, quem que seria doido para estudar essas coisas? Aproveitando aí o nosso querido Alfonso, que é o cara da física. Alfonso, seguinte, puxando essa sua explicação aí, eu poderia entender, então, que quando ele fala que matéria e energia passariam a ser faces diferentes de uma mesma moeda, quando ele fala da mesma moeda, eu poderia entender, então, que matéria e energia são a mesma coisa ou estou entendendo errado, é o contrário? A mesma coisa não, tá? Porque elas
interagem de maneira diferente, mas elas têm a mesma origem. Você consegue transformar energia em matéria e vice-versa. Certo? O ser humano já faz isso. Então, tem a mesma origem. Uma das coisas que ele fala errado no comecinho daquele vídeo é que no início só existiam prótons e nêutrons. Não. As partículas formadoras da matéria são muito menores do que prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons já são partículas complexas. Então, tem partículas menores que formam prótons e nêutrons. Então, dizer que são a mesma coisa não está certo, mas dizer que tem uma relação direta uma com a outra, como ele colocou, são as duas faces da mesma moeda, eu acho que isso aí cabe bem para o entendimento. Bebete. Vamos lá, Bebete. Alfonso, uma curiosidade pessoal. Qual que é a sua profissão? Eu sou engenheiro, advogado, mas eu iniciei em curso de física. Depois passei para Ai, engenharia. olha Eu, só, cara, Sou É especialista isso, em homem. petróleo. Eis o homem. sabe o que que eu pensava que você era, Alfonso? Geólogo. Eu trabalhei em petróleo muito tempo, né? Então eu conheço geologia a fundo. Oh, Ah, legal, obrigada. Engenheiro civil? De formação, sim, mas depois eu me especializei em engenharia de segurança e me especializei em engenharia de petróleo, a parte de reservatório e elementos de formação de intervalos de produção. e nas tá. horas vagas estudo espiritismo. Não, espiritismo eu resolvi estudar depois que me aposentaram. Olha, vai lá, Vicente. É interessante, é bom saber a formação do Alfonso. Até pensei que ele fosse físico mesmo. Agora, ainda bem que Física eu você. só estudei até o terceiro ano, depois É, mas ainda vi que bem, não dava para fazer as duas coisas. ainda bem que você dispersou em tudo isso e reúne mais informações. Porque teve uma pergunta que foi feita, se nas casas se comentavam sobre tudo isso, né? Uhum. Sobre a Gênese, sobre essas questões da física, da cosmologia, enfim. Eu acho interessante responder que não, porque o presidente da nossa casa, ele era doutor em física, dando aula na universidade, e não citava nada disso. Não Mesmo? vi mesmo, mesmo. Deixava tudo isso aí no limbo. Aí o pessoal lia a Gênese, uranografia, é, a respeito da medição da idade né, dos elementos, pelas camadas geológicas, que hoje não se faz mais isso. Então, mas não era falado absolutamente nada, certo? Passava tudo muito batido. Não se retirava coisa alguma, não se acrescentava coisa alguma, tá? Propiciando a ignorância sobre os fatos dos quais se tratavam. Chega a ser assim uma situação um tanto absurda, mas me lembrou isso, eu queria colocar, né, da formação, né? E aqui, então, nós temos aqui o Alfonso, né? Que podia ser alçado a presidente da casa lá, que ia esclarecer muito mais do que o físico. Não, continuo estudando. Deixa a Iracildo está presidindo muito bem a casa. Não, não, é só para te provocar. Mas, mas isso aí, não, é porque eu perguntei isso, não foi de curiosidade sincera mesmo, porque eu vi isso na nossa casa, uma casa que é um pouco mais aberta para essas questões. Imagina numa casa onde essas questões são tratadas de forma muito mais tradicional, né? Por isso que eu perguntei,
E você falando isso comprova o que eu penso, porque nós não precisamos saber sobre tudo. Então, quando a Bebete falou assim, Deus me livre, eu não entendo nada desse negócio de Big Bang. Nós não estamos aqui, né, na casa espírita para poder estudar sobre Big Bang. Se você não quiser estudar sobre isso, não precisa, não. Mas, assim, agora, quando nós pegamos um livro, né, nos debruçamos sobre ele, um livro como a Gênese, né, onde certos conteúdos ali já estão ultrapassados pela ciência, e a gente não faz essa contextualização, aí nós somos responsáveis, né? Ninguém é obrigado a estudar nada, mas assim, se você vai pegar esse livro, se você vai estudar e vai fazer uma pregação em cima daquilo, né? Pregação porque você não abre para discussão. Então, para mim, é pregação. A hora que você não abre um texto, a discussão, e traz a ciência, traz um físico, e traz um engenheiro, e traz alguém que entende mais ali para poder, né, abrir os olhos, então você está fazendo a pregação. Aí é por isso que eu questionei. A Rita, a Bebete quer falar, e depois a Rita. Falando, pegando esse gancho do Vicente e complementando sobre a minha primeira resposta, é muito interessante a gente ver isso, viu, Iracida? Porque eu tenho uma amiga, né, da Casa Espírita, que está na Casa Espírita, que eu não frequento mais, ela está até hoje, e ela é uma das que dão o estudo da Gênese, sabe? E ela sempre, como eu já fiz o estudo, inclusive à época também participava como estagiária lá do estudo da Gênese, ela sempre pergunta alguma coisa para eu poder ajudá-la no desenvolvimento do estudo. E ela estava na parte da uranografia. E eu falei para ela, comentando com ela, eu falei, olha, minha irmã, falei a respeito de Camille Flammarion, falei para ela, olha, isso é uma coisa muito interessante, porque o próprio Camille Flammarion, porque todo mundo fala assim, essa parte de uranografia foi todinha escrita por Galileu Galilei, e o negócio fica floreado como se fosse uma coisa. E eu falei para ela a respeito de Camille, ter falado muito mais tarde sobre isso, e ter dito que ele, né, essa comunicação foi medianímica, que ele era astrônomo. Falei, ela virou-se para mim e falou para mim assim, ai, minha irmã, muito interessante isso, mas não vou tocar nesse assunto com o pessoal, não, porque eles não estão preparados para escutar isso. Uai, mas vai estar preparado quando? Né? Quando que vai preparar? Quem vai preparar? Então, por aí você vê o nível do pessoal de não querer prosseguir e abrir a mente no estudo. Então, isso é um problema que a gente enfrenta até hoje e possivelmente vai enfrentar por muito tempo ainda. Arlene, por favor. Não, dentro dessas questões que vocês colocaram. Boa noite, gente. Acho que eu já dei boa noite, nem lembro mais. Mas diante dessas questões que vocês colocaram, até o que o Vicente também falou, e agora é a Rita? Meu Deus do céu, tô tão. Rita. Todos vocês, eu fico pensando o seguinte: quantas vezes a gente entende esse não preparado, né? O não preparado significa dizer que você vai manter na ignorância, né? E que você vai manter o controle, né? Porque são instâncias de poder, né? Nós temos muitas instâncias de poder. Então, você reproduz e alimenta uma postura crítica, por quê? Porque sabemos de toda a questão que envolve a sacralidade. Nós aqui, por exemplo, nós respeitamos Kardec, nós estudamos Kardec e retiramos dele a sacralidade, buscamos isso, né, pelo homem, pela pessoa, enfim, por todo o estudo que ele fez, por todo o empenho. E sabemos que as coisas, elas vão realmente sendo desconstruídas, porque faz parte da produção do conhecimento. Como até o Alfonso falou muito bem, essas teorias são teorias ainda e continuarão sendo, né, derrubadas. E uma coisa que o Alfonso falou, falei, eu vou até dar uma cutucada no Alfonso, mas eu entendi, tá, Alfonso, o que você falou. Você no final, assim, você falou assim,
O universo está em criação o tempo todo, né? Daí eu fiquei aqui pensando, mas eu entendi o que o Alfonso quis dizer, mas daí eu pensei assim, gente, o universo está vivo, né? Assim, as coisas estão acontecendo, ele é dinâmico, né? Não que criação no sentido de que alguém ou algo criou, mas é porque ele é esse processo o tempo todo. E isso que o Vicente trouxe também é uma questão muito séria, né, Vicente? Eu já vi algumas falas, já presenciei, infelizmente, eu ouvi, e como a Iracilda fala, dessas palestras e tudo, ninguém pode falar, né? Então, isso é muito grave. Por quê? Porque você escuta coisas sérias, desrespeitosas nesse sentido, fomentando uma ignorância, né? Porque não quer mostrar, não quer, né? Assim, não quer tensionar porque não estão preparados. Eu fico pensando, vocês não acham que isso é presunção demais, não? Não estão preparados? Quer dizer, você mantém, né, uma coisa que você sabe que não é? Muito, assim, eu acho que essas questões que vocês colocaram muito importantes, muito mesmo. Muito obrigada, Arlene. Interessante. A Bebete quer falar ainda, Bebete, para a gente continuar? Quero. É que Herculano Pires, ele traz que quem tem que dar aula em centro espírita é gente que tem nível superior no mínimo, né? E assim, com todo respeito a quem não tem, tem muita gente estudiosa que consegue muito conteúdo, mas questões como essa, por exemplo, passa batido. E a pessoa, eu nunca vi assim, ter uma humildade de virar e falar assim: olha aqui, eu estou falando de Joana de Ângeles, você é psicólogo, você pode me ajudar? Né? Ó, eu estou falando aqui do Código Penal da Vida Futura. Você é advogado? Você pode me ajudar? Eu nunca vi isso. Então, é assim, é muito complicado, porque é como você disse, Iracildo, é pregação, sabe? É fé cega. É passar batida em cima de coisa que não pode, gente, pelo amor de Deus. Depois fala assim: ah, não tem juventude no centro espírita. Não tem mesmo, não, porque jovem não se deixa enganar. Os meninos estão estudando aí, estão com tudo na ponta da língua. Vai lá escutar a lorota do século passado, retrasado, sei lá. Não vai. É isso. Muito bem. Então, vamos seguir, por favor, o meu amigo Werneck. Vamos ler esse pedacinho, que agora é muito interessante essa questão da Gênesis aqui. Só para fechar o que todo mundo falou aqui já. Figuras como aquela imaginada pelo espírito que assina como Galileu Galilei, no capítulo 6 de A Gênese, em que a Terra recém-criada permanece imóvel na imensidão do infinito, em que o tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza. Precisam ser vistas agora como expressões de uma época em que a compreensão do universo estava baseada em outras teorias que em nada combinam com a visão dinâmica do universo de hoje, estabelecida pela astronomia. A visão de átomo como partícula indivisível, de matéria como algo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, do tempo como uma medida absoluta da sucessão das coisas, regulado pelo balancinho dos séculos, nada disso é mais adequado para explicar esse universo em expansão, contendo bilhões de galáxias, como constatado por Edwin Powell Hubble, em 1929. Foi com base na sua descoberta que George Anthony Gamow propôs em 1946 a teoria do Big Bang, que já está ultrapassada. Já, exatamente. Na época de Kardec, o mundo se explicava pelas teorias apresentadas por Isaac Newton, Galileu Galilei, René Descartes e Immanuel Kant. Hoje, as explicações requerem a ajuda de novas teorias apresentadas na virada do século por Max Planck, Albert Einstein, Heisenberg, Louis de Broglie e Ilya Prigogine, e uma enorme lista de outros cientistas. Em lugar de uma imensa máquina inteligente saída das mãos do Criador, onde tudo já se acha rigorosamente planejado, a ciência nos descortina hoje uma imensidão de bilhões de galáxias em um movimento em expansão, que indicam algo como uma grande explosão inicial
Daí a expressão Big Bang. Em vez de um movimento preciso e ordenado, como o de um relógio, entende-se hoje o universo como um enorme caos. Um enorme caos dentro do qual se percebe um sentido de ordem, uma ordem subjacente, mas nem de longe comparável à máquina. Em vez de uma matemática exata, a ciência fala hoje em probabilidades de eventos. A antiga visão grega de Gaia, que se vê na Terra um sistema vivo, retorna aos discursos e o próprio universo passa a ser compreendido como um imenso sistema adaptativo sustentado por uma consciência cósmica, segundo Ami Goswami, que lhe dá sentido e estabilidade, e que a inspiração religiosa associa a ideias de Deus. O Tassilo Rangel, contextualizando a primeira parte do Livro dos Espíritos com os conhecimentos atuais, esclarece que, na astrofísica e na astronomia modernas, é constante a observação e descoberta de formação de novas estrelas, novos sistemas planetários, assim como explosões de estrelas em um universo cheio de atividade. Um exemplo dessa diversidade são as Pleiades, estrelas jovens de apenas 200 milhões de anos de formação, portanto, se estiverem estruturas planetárias, estão ainda em formação. E o nosso Sol, com seus 5 bilhões de anos de vida, aproximadamente, com sua estrutura planetária consolidada. Ô, Werneck, para aí um pouquinho. Eu queria só que a gente conversasse um pouquinho sobre essa ideia, porque o título do capítulo é do impulso inicial. Todo mundo entendeu o que é esse impulso inicial? Agora nós vamos chamar os universitários para ajudar de novo. Vamos lá, Alfonso. Explica para a gente. O que Kardec traz essa questão do... por que o Elias já pega com essa questão do impulso inicial? Porque até então era assim que se pensava, né? Vinha de um impulso inicial. Mas o que é esse impulso inicial? Alfonso, com as suas palavras, explica para nós. E nas teorias dos filósofos gregos, lá no início, né, que eles imaginavam, fugindo da mitologia, né, de Gaia, como formadora de tudo, fugindo da mitologia, eles colocavam o universo como sendo criado no impulso de vontade divina, né? Vamos colocar assim. Agora, muito se fala, né, que a Terra não é o centro do universo, mas até 4, 5 anos atrás, o único ponto de observação do universo que nós tínhamos era na Terra. E qual a definição de infinito? Infinito é aquele elemento onde o centro não está em qualquer lugar e a borda não está em lugar nenhum. Tá? Então, de qualquer lugar do universo, como o universo ele é isotrópico, isso, por enquanto, a constante universal, constante cosmológica ainda é aceita, de qualquer lugar que você olhe para o universo, você vai ver a mesma composição de visão. Tá? Os vazios são os mesmos e os pontos estelares também se distribuem de uma maneira mais ou menos uniforme. Então, entender a Terra como centro do universo não é totalmente errado. E somente com o James Webb que o ser humano passou a ter uma visão do universo fora da Terra. Porque mesmo o Hubble estava no espaço, mas ele estava muito próximo da Terra. Então, em termos do universo, ele não criava uma paralaxe. O James Webb cria. Então, a observação que vem, que a partir do momento que realmente esses estudos trouxerem à tona as conclusões, algumas conclusões, com certeza a gente vai mudar muito nossa visão do universo. Nossa visão do universo está num processo de mudança provavelmente radical nos próximos anos, por conta dessa quantidade imensa de dados que o James Webb está colocando para a Terra e que outros
observatórios astronômicos que estão sendo lançados no espaço também vão cooperar com isso. Então, a gente tem uma mudança muito grande. Agora, a teoria do Big Bang ela ainda explica essa inflação do universo, essa expansão do universo está muito bem explicada pela teoria do Big Bang ainda. Agora, o princípio é pura especulação, e qualquer outra teoria é pura especulação. Não, algumas mais imaginosas, outras mais tentando ser mais, digamos, mais científicas, né, entre aspas, aí, mas é muita especulação. E a gente tem muita Vicente, coisa fala para nova. nós aí, depois eu quero ler um pedacinho aqui do que está na agenda, só para a gente fechar esse pedaço. Perguntar para você, você conhece o Otacílio? Olha, eu já assisti palestras do Otacílio. A Iracilda conhece? Que ela é de lá de Goiás. Conheço, o Otacílio aqui para nós é bem conhecido. É Otacílio Rangel Nascimento, tá? O nome dele. Eu já vi uma palestra dele sobre, acho que ele estava falando do Livro dos Espíritos, que ele Aham. comenta essa questão do universo, da formação do universo, que é espetacular, muito boa mesmo. Então, ele é físico Uhum. de formação. O Otacílio é físico de formação. Ele tem um livro que explica muito bem tudo isso, que eu tive a oportunidade de ler. E eu comprei por causa, né, do Elias. O livro do Otacílio chama-se Das Causas Primárias. Quem tiver oportunidade... Inclusive, o Elias cita aqui, né, o Otacílio, né? Isso! Ele Está cita, citando. por ele citar, é que eu fui buscar e descobri esse livro, Das Causas Primárias. É excelente, tá? Excelente. Gostei muito, li 2 vezes, inclusive, e agora nem sei onde ele está mais. Nessas mudanças pelo Brasil, eu deixei em algum lugar. Obrigado. Pois é. E aí, eu queria só mostrar, todo mundo está vendo esse pedacinho da Gênesis que eu coloquei aqui? Eu queria que a gente lesse só isso aqui, só para a gente entender o que veio, né, nesse capítulo da uranografia, que é esse pedaço aqui, lá no início, quando ele está falando do tempo e do espaço. E olha para a gente ver como que é a visão. Isso aqui, né, imaginando sendo essa mensagem do Galileu aqui sobre essa questão. Só para a gente entender. Agora, imagina se a gente pega isso aqui e lá no nosso estudo da Casa Espírita, você fica preso nisso aqui, né? O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênesis. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o pêndulo dos séculos ainda não foi posto em movimento. Uma visão bem mecânica, né? Dessa questão, né? Dessa criação, desse momento do universo, e essa questão de como se fosse tudo colocado a partir de um momento colocado para funcionar, né? Então, é muito interessante essa questão da impulsão aí, desse impulso inicial aí, né? Então, agora, imagina se a gente estuda isso aqui sem tentar avançar um pouquinho, né? Como é que fica a nossa cabeça aqui, né? Parada lá no tempo, né? Parada lá no século XIX. Pode terminar para nós, por favor? Em linha com a questão 21 do Livro dos Espíritos, está correto aqui, a partir daqui? Na qual o Espírito afirma que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Bem como com a questão 83, em que Kardec já compreende com clareza que há um processo permanente de criação. Otacílio esclarece que Deus não criou o universo, e sim Deus cria o universo. Pois as transformações nos mostram o universo em evolução, implicando que ele não é uma obra acabada. Essa visão valida, sob certos aspectos, a tradição hinduísta de Brahman,
uma espécie de Deus da criação. Vishnu, um Deus que cuida de manter o universo em harmonia. E de Shiva, um Deus da destruição, que também atua de modo permanente. Ou a visão de um eterno ir e vir do taoísmo. A junção dessas diferentes concepções, com a visão de Camille Flammarion, de Deus que se manifesta na natureza, nos dá uma pálida ideia mediante a qual destruição e renovação podem ser também entendidas como manifestações de Deus, ou como fenômenos através dos quais se pode contemplar o poder criador de Deus, cada vez melhor entendido como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Bom, aí o Elias terminou assim, ó, com a frase lá, né? Nós já aprendemos que essa frase aí tem muito, né, lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Tá, terminou aqui, e aí? Como que nós, diante disso que ele está falando aqui, essa visão que ele traz aqui, né? Essa visão de, como é que ele fala aqui, da destruição, e criação, e destruição, e vocês viram que até as teorias, né, que aquele vídeo que, embora o Afonso falou que está bem ultrapassado, mas ele traz essa questão, né, que o universo, de repente, uma das teorias é essa questão da destruição, que vai chegar num ponto que ele vai se fundir novamente, né, tudo vai ser destruído e começar novamente. Então, como que a gente entende tudo isso, né? Assim, o que fica para a gente de tudo isso, né? O que a gente pode avançar nisso aí para a gente, como visão, assim? E para você, o que fica de todo esse estudo, de tudo que a gente viu? Vai lá, Werneck, você está assim, ó. Dentro dessas minhas limitações aqui, de tentar compreender as coisas, é um assunto tão... É como tentar explicar a existência divina de Deus. Eu acho que a gente usa dentro das nossas concepções, né, culturais, cada um do seu jeito, mas é tão superior, tão adiante. Um dia eu tentei conversar com uma colega no centro espírita, nem sei qual era o assunto, mas era sobre essa forma mais questionadora, filosófica que a gente leva o espiritismo. Aí ela falou assim, eu não fico procurando pelo em ovo, e continuo fazendo as coisas. Então, para ela, dentro, cabe, tá tudo certo. Ela vai voltar 399 vezes ou não. Eu, talvez, vou voltar muito mais do que ela. Mas são questionamentos que nos ajudam a nos instrumentalizar, questionar as coisas, para que a gente possa se aprimorar e ser cada vez melhor, deduzo eu, que é o mais importante. Então, para essa questão sua, eu não tenho uma resposta. E quem tem? Fala, Rita. Só divagações, como disse o Alfonso, nós estamos longe de achar são tudo teorias. Fala lá. Mas sabe de uma coisa? Eu às vezes me pego pensando assim umas coisas muito loucas. E eu fico pensando assim, e quando eu penso e falo, aí os outros ficam pensando, você está querendo saber muito. Mas eu fico pensando, tem umas coisas assim que batem na minha cabeça do nada e eu fico buscando resposta e não encontro. E aí a única resposta será que a gente não tem capacidade de entender? Por exemplo, a criação, né? Que é uma coisa que a gente busca, a gente fica na teoria, mas aí eu fico pensando assim, será que nós que temos que para mim é um presentão imenso o danado do livre-arbítrio, né? É um presentão que a gente tem imenso. E aí eu fico pensando assim, se as coisas estão sendo criadas, né? Estão sendo criadas e tudo. Será que nós, porque é inegável que o planeta está sendo tão arrebentado aí pelo ser humano, né? Será que com esse danado desse livre-arbítrio nós seremos capazes de acabar com o nosso próprio planeta? E eu fico me perguntando isso. Muito louco. Aí eu fico pensando assim, mas se o negócio não acaba, se tem a danada da lei do progresso também, como é que fica essa parada? E eu fico pensando, eu estou tomando banho, estou pensando nessas loucuras, entendeu? E eu fico pensando assim, e aí?
E será que a gente mesmo que vai pôr fim nesse negócio? Será que é isso? Nós mesmo vamos acabar com essa terra? E não tem resposta para isso, não, viu? Uma coisa eu vou te tranquilizar: se nós somos espíritos, podemos até acabar com a matéria, podemos até destruir tudo, mas em algum lugar nós vamos estar por aí vagando. Fala, Nós vamos ficar onde? Vagando aonde? você. Ô, Rita, o negócio é ficar sem tomar banho, porque se você toma banho pensando nisso, Em Marte, não Rita. parar. Sabe que é verdade, Bebete? É sempre na hora que eu estou tomando banho, eu estou pensando nessas loucuras, cara. Aí eu fico pensando assim, quem olha para mim, me conhece, pensa, essa mulher fumou orégano, porque não é possível pensar num negócio desse. Só eu, cara, para pensar numa loucura dessa. Pois é, a colega lá do Werneck é mais feliz do que a gente, porque não tem essa agonia, sem dúvida. Ô, Rita, eu vou te responder. Eu acho que a gente, como espírito eterno, vai parar lá em Marte. Porque já acharam água em Marte, né, em abundância, e eu acredito que Marte já foi como a Terra, né? Toda verde, maravilhosa, e a humanidade de lá acabou lá. E o mesmo jeito, eu acho que vai acontecer aqui, mas eu não sei em que época se eu vou estar aqui de volta. É provável que a gente se torne o próximo Marte, planeta Mar Vermelho, né? Mas a gente vai estar aqui como espírito, certeza. E Uma aí, coisa eu Ora, sei: vida em outro se a planeta. humanidade, Nadia, se a humanidade desaparecer da Terra, um instantinho isso aqui se transforma num planeta maravilhoso. Então, eu acho que Marte já aconteceu. Eu acho que a gente está, não sou cientista, não tenho nada da área, não entendo nada da área, mas eu penso. Então, eu acho que se o planeta Marte hoje é o planeta vermelho, que não tem vida, mas um dia já teve. E nós estamos Será? caminhando. Será que teve? Ó, o Alfonso Teve. ali está Eu, coçando para eu acho que responder. teve, sim. Porque achou-se água, né? Então, eu acredito em abundância. Só não tem floresta e nem nada. Então, eu acredito que a Terra um dia vai ser esse planeta vermelho, se continuarem, né, fazendo o que estão fazendo. Nós, né, gente? Nós fizemos no passado, estamos fazendo e faremos. Mas, ô Nadia, sabe o que eu penso? Desculpa sem levantar a mãozinha, mas só pegando o gancho da Nadia. Sabe o que eu penso, Nadia? Eu penso o seguinte: será que não tem alguma forma? Porque a gente, quando a gente fala de forma de vida, a gente pensa na gente, essa matéria, esse corpício, né? A gente não pensa. Será que não tem nesses outros planetas aí uma outra forma que não seja igual à nossa? Não é possível isso? Com certeza, porque se Deus criou, não tem nada É. inútil, né? Mas eu não acredito no criacionismo. Eu acredito no mundo dos Fala, espíritos. Arlene. A Arlene está querendo falar. não, não, mas eu não quero atrapalhar, não. Eu também não tenho muita, Não, assim, ninguém não tenho atrapalha. assim, Aqui nós eu estamos só em vou família. falar assim não tenho nada. Eu fiquei pensando na sua pergunta, nem sei se eu vou conseguir até assim, mas em relação a isso que o Elias fala aqui no final, né? Que eu acho que tem relação com a sua pergunta sobre destruição, renovação. Daí eu fiquei aqui viajando, vocês estão falando vida e morte, matéria, e espírito, nessas coisas todas. Eu lembrei até daquela música da Simone, são só dois lados da mesma viagem, ou seja, a viagem é uma só. Eu fico pensando que nós ainda estamos num momento em que nós precisamos dividir para entender a unidade, né? Então, dentro disso tudo que o Alfonso trouxe, que todos vocês trouxeram, eu fico pensando assim, até que ponto que são processos ininterruptos, né? São processos que estão aí. Eu não acredito mesmo nessa questão de criação. Isso, para mim,
Assim, eu não consigo entender assim, mas isso também não tem problema nenhum, porque são conceitos, né? Que nós já são só conceitos, até de destruição e de renovação, e de construção, e de revolução, e de matéria, e de espírito, e de Certo e errado. espaço-tempo. Certo e errado são conceitos, eu acho que todos aqui falaram muito bem, nós estamos, eu acho que o maior barato dessa nossa viagem aqui é entender que nós não entendemos, ou que os entendimentos são passageiros mesmo, assim, né? São provisórios, né? Eu acho que isso que é o maior barato para a gente, e para a gente olhar isso tudo não como uma coisa ruim, que a gente tem que abandonar, mas é uma coisa que está aí para a gente avançar, né? São esses conceitos que às vezes são meio tortos, às vezes não estão legais, mas isso vai acontecer ainda, como acho que o Alfonso falou, nós temos bilhões, trilhões, isso tudo, eu acho que talvez isso tenha, eu fiquei pensando aqui, gente, vocês me desculpem, eu não entendo nada, tá? Mas eu fiquei pensando assim, talvez isso tudo de destruição, de renovação disso tudo, eu acho que a própria física também fala isso, não sei, isso possa ser contínuo, dentro de trilhões, sei lá. Tem isso, não tem, Alfonso? Eu acho que o Alfonso falou. Eu acho que eu estou até copiando a fala do Alfonso. Mas eu acho assim, é isso. Eu acho muito legal, muito bom. Isso é muito, isso Interessante isso que estimula você muito. traz. Nós estamos assim na nave da incerteza hoje. Fala, Bebete. A dicotomia faz parte da existência, né? A nossa eterna angústia de ser e não ser, do trem que chega ao mesmo trem que vai embora, né? Então, assim, eu queria acalmar os corações falando um verso do Rainer Maria Rilke. O Rainer, ele escreveu um livro para um camarada que queria ser poeta. Então, ele escrevia para o Rainer falando assim, como que eu faço para ser poeta? E ele falou, uma hora ele virou e falou assim, queira a transformação através da criação serena, que é a miúde, com o início termina e com o fim começa. E é isso aí, gente. Interessante. A, Muito me a, mesma, obrigada. a mesma coisa que a gente faz no ritual do fogo, né, na dança, não para acabar com tudo, mas para transformar, para transmutar. Então, essa é a É, angústia nossa. A gente está muito bem e sabe que vai morrer. E aí? O que eu faço com isso? muito interessante. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Alfonso está rindo aí, Alfonso. Você quer falar? Não, mas terminar numa poesia, hoje o tema foi ótimo. Não, hoje foi ótimo. Para quem não queria saber nada de Big Bang, nós estamos bem hoje. E se ninguém mais que tiver nada para falar, nós podemos encerrar, gente, porque eu acho que a gente não tem obrigatoriedade de pedir até 9h30, nosso tempo, eu acho que nós já esgotamos e viajamos demais. Eu estou me sentindo numa nave, no meio do nada, junto com vocês, que seria uma viagem Como diz Lacan, maravilhosa. o tempo interno é o que conta, né? Oh, eu acho que está todo mundo doidão hoje. É isso mesmo, olha que maravilha. Mas, assim, uma coisa eu gostei muito da fala da Arlene, que nós estamos, assim, toda vez que a gente abre mão da certeza, a gente tem mais chance de estar certo. Toda vez que a gente abre mão dessa certeza de que tem que ser, é assim, não pode discutir. Não, peraí, vamos discutir, vamos trazer a incerteza, vamos colocar dúvida, vamos falar, não sei, não tenho resposta, não é? Muito mais sincera, muito mais interessante, né? Então, assim, eu não sei mesmo, então vou procurar ajuda dos universitários aqui para ajudar. Ainda bem que nós temos aqui o nosso quase físico Sócrates não aqui. sabia, né? Quem somos nós, né? Então, e assim, na casa espírita da mesma forma, né? Gente, nós não sabemos, vamos estudar um pouquinho. Vamos fazer um físico aqui para falar para a gente sobre isso? Que foi o questionamento aqui, né, que a Bebete fez. Nossa, vamos estudar determinado assunto, mas não seria interessante ouvir um psicólogo, o que ele tem para falar? Não, vamos estudar determinado assunto. Por que a gente não traz alguém que entende de lei, então, para falar para a gente? Por que a gente não traz alguém que entende de astronomia, ou sei lá,
Vamos conversar sobre o assunto, já que a gente quer estudar para o lado da ciência? O meu sobrinho, ele é muito crítico. Ele fala que ele é ateu, mas eu nunca vi entender espiritismo igual ele. Já leu todos os livros, mas ele não é nada. Como nós temos aqui vários tipos de espírito ateu. E ele é muito interessante. Ele fala assim, gente, o espírito tem mania de querer explicar tudo. Não, peraí, por que vocês querem explicar tudo? Eu sou muito mais a minha mulher. Ela vai na igreja, chega lá, ela reza, e sai dali ótimo, sem questionar nada. Agora o espírita não, fica querendo questionar tudo, querendo saber sobre tudo. E é esse o nosso dilema, né, gente? Então, a gente tem que admitir, quando a gente entender isso, nós vamos estar, talvez, como espírito kardeciano, né? Entender que a gente não sabe, que a gente está procurando as respostas. Isso é ótimo. Muito obrigada a vocês, viu, gente? Ó, fiquem em paz. Para quem vai na sexta-feira até na sexta, quem não vai até segunda-feira, para a gente terminar. Tchau, gente, foi muito bom. Aprendi Tchau. muito. Tchau, obrigada Nossa. pelas divagações. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Muitas viagens boas. Muitas viagens. Nós vamos mesmo. Eu vou para Marte. É isso.